Olá, pessoal! Para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência no mercado, está entrando no ar mais um episódio do nosso podcast UTI em Forma e Ação. Eu sou o Sancler, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar lá no Instagram no @SanclerBernardes. Olá, pessoal. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar no @movimenta_UTI. E juntos, mais uma vez, você pode nos encontrar nos nossos canais do nosso podcast UTI em Forma e Ação. E hoje nós vamos para o nosso 7º episódio, o nosso episódio que tem como tema UTI sem delírios, o que faz a diferença? E para essa conversa a gente juntou aqui mais um colega de profissão, o Rodrigo. O Rodrigo é terapeuta ocupacional e ele vai participar hoje da nossa conversa sobre delírio e para a gente discutir um pouquinho o que pode fazer a diferença para esses pacientes. Então, Rodrigo, seja bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer estar aqui, estamos muito felizes com a sua presença. Obrigado por aceitar nosso convite. Eu queria que você se apresentasse rapidinho para todo mundo. Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar diante de dois gigantes da terapia intensiva. Fiquei muito lisonjeado com o convite. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Rodrigo Rodrigues, sou terapeuta ocupacional formado pela Universidade Estadual de Ciências de Alagoas, aqui em Maceió, a Uncisal. Esse ano estou fazendo 10 anos de formado. E o paciente crítico ou paciente neurológico na condição crítica, né, ou agudizada, sempre foi um mecanismo de interesse, um meio de estudo desde a época da graduação. Meu TCC foi com o paciente de AVC hospitalizado, com aplicação de protocolos à beira-leito, inclusive na época já isso. E aí, ao decorrer do caminho, né, a gente conseguiu um espaço bastante interessante, inclusive eu acho que vale a pena colocar isso aqui, que eu fui o primeiro terapeuta ocupacional do Brasil a ser contratado por uma UTI neurológica no modo diarista, né? Então eu liderava o serviço e era exclusivo daquele setor, onde na verdade a gente observa que os terapeutas ocupacionais eles acabam tendo que dar conta de um hospital inteiro às vezes. Então isso foi até um marco histórico profissional. Então, basicamente, dos últimos anos para cá eu tenho me dedicado muito em estudar sobre o paciente nessa condição, o paciente de terapia intensiva e também o paciente neurológico na reabilitação neurofuncional. Sou especialista em contextos hospitalares pelo COFITO, também tenho formação na reabilitação do paciente pós-AVC e no conceito neuroevolutivo Bobat. Hoje, eu sou idealizador de um consultório voltado ao paciente neurológico, que é a Rodrigues, Reabilitação Neurofuncional Integrada. Acho que para quem não entendeu bem, eu vou tentar falar, porque eu acho que é sensacional. Foi nesse contexto que eu conheci o Rodrigo Sancler. É incrível, né? Porque a gente luta pelo terapeuta ocupacional dentro das UTIs, né? E assim, quem tem esse privilégio, muitas vezes tem o privilégio, é isso, de ter um terapeuta ocupacional rodando pelas UTIs, né? E o Rodrigo, ele ficava dentro da UTI o tempo todo, né, da mesma UTI. Então, é muito interessante. Ele já me mostrou alguns atendimentos até que eles faziam junto com a fisioterapia, né? Então, é muito legal. Acho que vai ser uma conversa muito proveitosa, né, Sancler? Muito, muito interessante. Parabéns, Rodrigo, pelo seu trabalho. É um prazer ter você aqui com a gente para discutir um pouco, né? E reforçar aos nossos ouvintes que o nosso podcast ele tem sempre uma missão que é ir além do óbvio. E pensar fora da caixa, fora daquele tradicionalismo de um profissional isolado, um fisioterapeuta isolado, e trazer algo que é um assunto de extrema importância. Para a gente dar um pontapé na nossa conversa, Rodrigo, eu já queria pedir que você falasse um pouco para a gente, que o nosso tema de hoje tem a ver com delírio. E é um tema extremamente confundidor dentro da terapia intensiva. Então, eu acho que a gente tem uma grande dificuldade tanto no acesso para as pessoas entenderem o que é o delírio e como se avalia o delírio, para depois a gente pensar em estratégias efetivas que os profissionais podem ter durante o seu dia a dia na unidade de terapia intensiva. Então, seria muito bacana se você pudesse, de início, ajudar a gente a conceituar isso um pouco e tentar desmistificar ideias que existem ao redor do delírio e até com a sua experiência sobre como as pessoas enxergam isso, quais são os principais vieses que existem nessa definição e no entendimento do que é o delírio. Joia, bacana. A gente pode começar falando que
A palavra delírio significa estar fora de si. Ela significa, ela tem esse significado. E embora ainda seja muito confundido, né, o delirium, que é o que normalmente nós encontramos na terapia, nos pacientes em unidade de terapia intensiva, ou no contexto que a gente chama de população hospitalar geral, né, nos outros setores também do hospital, diferente do delírio, que vai ser encontrado na maior parte dos pacientes que trazem seu histórico clínico uma demanda psiquiátrica, né? Um paciente que tem uma doença psiquiátrica de base, como nos casos dos transtornos das psicoses, enfim, né? Da esquizofrenia, dos transtornos do humor, enfim, que pode também desencadear esse tipo de fenômeno. Nos nossos pacientes de terapia intensiva, a gente vai entender delírio, né? Isso que eu falei que significa, né, estar fora de si, como uma condição aguda, né? A gente pode dizer uma disfunção neurológica aguda, que de início súbito, geralmente, e que ela vai ter alterações transitórias. Essas alterações transitórias, eu acho que é justamente o ponto-chave, a gente entender que elas giram em torno de dois vieses importantes, não vieses, mas dois pontos importantes, que é a cognição e os níveis de consciência. Então, para a gente poder dizer, por exemplo, que esse paciente ele está em delírio, um paciente na condição de hospitalização, a gente precisa observar se esses dois pontos eles cursam de fato com alteração. E isso vai implicar, de modo incisivo, em uma terapêutica especializada. Porque da mesma forma que as outras demandas e condições clínicas vão acontecer no paciente hospitalizado, e elas vão ter as suas resolutividades, né, de acordo com essa necessidade do paciente, de acordo com a condição clínica dele, no delírio não é diferente. O delírio implica em uma terapêutica especializada, né? Assim como um paciente que tem uma função renal prejudicada implica, por exemplo, num balanço hídrico mais supervisionado, né? O delírio também ele vai precisar dessa gestão especializada. E geralmente isso está muito associado aos pacientes que estão em unidade de terapia intensiva. Então, basicamente, seria assim, para a gente poder compreender. Você sabe que outro dia eu estava escutando um médico falando sobre delírio, né? E aí ele falou exatamente isso. Ele falou assim, é uma disfunção orgânica. E eu queria entender, ele falou, por que, por exemplo, quando esse paciente tem uma disfunção orgânica como uma insuficiência renal, né? A gente investiga, a gente, né, vai atrás de tratar, de resolver, né, uma disfunção orgânica respiratória, né? Esse paciente, né, tem o suporte respiratório e o delírio não, né? Por A que que a famosa história, gente o controle da causa, né? por que que a gente ignora tanto o delírio dentro da unidade de terapia intensiva, né? Então, acho que a primeira coisa é isso, é a gente tentar entender aqui com todo mundo como que a gente faz esse diagnóstico do delírio, então, né? Eu tenho duas histórias para contar. Eu lembro que uma vez um paciente, foi na época do Covid, eu não sei vocês, mas a gente teve muito, parece Sim. que, assim, foi um boom, assim, de casos de delírio. Eu nunca tinha visto tantos, né? Ou talvez nunca, né, tinha prestado atenção em tantos, mas enfim. Aí teve um paciente que, quando ele acordou, saiu do tubo, enfim, conseguiu se comunicar, ele falava assim, eu perguntei, né, eu falei assim, o senhor mora com quem, né, o senhor tem esposa? Ele, não fala com a minha esposa. Aí eu, tá, né, por quê? Aí ele, não, porque eu larguei a minha esposa aqui e fui para Dubai, atrás de uma dançarina. Ele falou pra mim. E aí, a minha esposa nunca me perdoou por isso, e não sei o que, ela nem deve estar vindo me ver. E na hora, o que você imagina, né? Eu falei, meu, ele deve estar em delírio. Pois não foi que depois de uns dias o médico falou, Débora, a gente está com muita dificuldade de contato com a família, porque a esposa não quer saber dele, porque diz que ele largou a esposa dele aqui e foi para Dubai atrás de uma dançarina. Aí eu falei, caramba, a gente achando que ele estava em delírio, né? E teve um outro caso também de um paciente que me falava, não, porque eu toco numa banda, e eu, tá bom, né? Porque, tipo, sabe quando, sei lá, não tinha cara de que ele Ninguém tinha era. falado nada sobre isso, né? Que ele tocava numa banda. Até que um dia acho que ele percebeu que eu não tava dando muita moral, né? E ele falou, me dá aqui esse tablet. Aí ele pôs o nome assim da banda e mostrou ele tocando. Eu falei, caramba, não é que é verdade?
Então, acho que a gente podia falar um pouco disso também, né? Como que a gente consegue reconhecer é, o Perfeito. delírio, né? E como que a gente faz o diagnóstico de delírio na UTI? Porque acho que uma coisa importante também da gente falar, e é isso que o nosso podcast quer trazer, é que o delírio, o reconhecimento, a prevenção do delírio, tudo é responsabilidade de todos, né, Exato. Sancler, né, Rodrigo? Eu acho que não é uma coisa assim, o médico da minha UTI não percebeu que o paciente estava em delírio. O médico da minha UTI não toma estratégias para evitar, né? É uma responsabilidade de todos e é isso que a gente quer falar um pouco aqui, né? Então, acho que a gente podia só deixar mais claro, caracterizar aqui para todo mundo, como é que a gente consegue reconhecer e como que a gente pode dar o diagnóstico? Então, Débora, excelente assim, a sua colocação, porque normalmente nós temos uma mania, na verdade, de subestimar o histórico ocupacional do paciente, porque a rotina de uma UTI, ela é tão intensa e, de fato, é justamente aí onde entra o papel do terapeuta ocupacional para poder também ajudar nessa desmistificação, né? O que é que realmente é verídico diante da fala do paciente e o que é que realmente pode ser traços desse delírio, né? Acho que a primeira coisa que a gente pode, na verdade, quando a gente tem a oportunidade de ter uma equipe sistematizada, onde cada um consegue fazer a sua parte, e essa gerência acontece de modo assim, com um fluxo melhor, é justamente ter a segurança de que, por exemplo, sobre isso, aquele profissional daria uma conta bacana. Então, tipo assim, teoricamente, se a gente pudesse ter nas UTIs o terapeuta ocupacional, com certeza essa seria uma parte da gestão dele, que seria essa busca pela essa anamnese ocupacional prévia, né, dos fatores prévios que geralmente o profissional faz com o familiar pelo telefone ou na visita. E sobre essa questão do diagnóstico, é importante também fazer esse link, porque quando essa anamnese acontece, vamos supor, assim, se não pelo terapeuta ocupacional, mas alguém tem a oportunidade de, na visita, conversar com um familiar, conversar com aquele acompanhante, e a gente pega algumas informações que na admissão nem sempre dá para pegar, dá para tomar ciência, a gente acaba, inclusive, já compreendendo se esse paciente ele já se encontra, por exemplo, predisposto para. E aí a gente tem uma série de fatores pré-mórbidos que poderiam entrar nessa lista aí, né? Por exemplo, um caso de demência prévia, caso de pacientes que já fazem uso por um bom tempo de benzodiazepínicos ou já fizeram de opioides também, pacientes que têm baixa escolaridade, pacientes com fragilidade, de modo geral, pacientes submetidos a nível de estresse de trabalho, por exemplo. Enfim, existem vários fatores pré-mórbidos, pacientes com uso de álcool e droga. E aí, esses pacientes acabam sendo precisa haver uma sinalização desses pacientes de modo específico, porque, claro, nem todos que chegam têm fatores pré-mórbidos assim que possam ser decisivos para um possível delírio ou não. Mas esses em si a gente precisaria dar um cuidado, uma atenção especial nesses casos. E um ponto estratégico para o diagnóstico, que eu acredito que você colocou muito bem, Débora, que não é algo de competência exclusivamente médica, inclusive muitos artigos falam sobre o desconhecimento dos protocolos para o diagnóstico do delírio, né, nas unidades de terapia intensiva por profissionais não médicos, inclusive por profissionais médicos também. E isso acaba culminando em desfechos não tão positivos para o paciente. Então, a gente tem aqui, eu posso trazer, né, que é algo da minha prática, e que é uma prática observada na maior parte dos países, que é o uso da CAN-ICU, no caso, que seria essa avaliação do curso em relação aos aspectos de confusão mental no paciente de unidade de terapia intensiva. Existe a CAN, que também pode ser utilizada no domicílio, mas a CAN-ICU, ela tem um fator de sensibilidade extremamente importante. Tem um artigo de Zoremba, e eu vou deixar essa referência, mas é de 2019, que eles trazem ela como um mecanismo mais efetivo dentre todos os protocolos para se diagnosticar delírio nas unidades de terapia intensiva. E o bom dela é que ela é de fácil aplicação,
não exige conhecimentos prévios do ponto de vista técnico para que o profissional venha se valer desse instrumento, ou seja, qualquer pessoa, qualquer profissional que trabalha nesse cenário, desde o técnico de enfermagem até mesmo os profissionais da reabilitação, eles podem se valer desse instrumento para diagnosticar e sinalizar a equipe caso esse delírio realmente seja detectado. Muito legal isso. Inclusive, quando a gente vai na leitura, uma das coisas que a gente tem tentado, né, batalhado para implementar mais nas UTIs é o bundle ABCDF, né, para melhorar a condição de alta, diminuir mortalidade, etc. E na parte do bundle, a letra D, que tem a ver com delírio, a maior recomendação é para a utilização da cama ICU, né? E ela é implementada junto das outras medidas por todos os profissionais, como você colocou muito bem, Rodrigo. A gente sabe que a gente aumenta a efetividade do tratamento, do manejo, da identificação precoce do tratamento, né? Agora, eu queria te perguntar uma coisa. No que eu já li a respeito, a recomendação é que esse acesso seja feito frequente ao longo do dia, né? Que você faça mais ou menos a cada 8 horas ou 12 horas, você tem uma pessoa avaliando a cama ICU. E para quem está nos ouvindo e não conhece, a cama ICU, ela envolve diversas... Tem uma avaliação clínica geral, né, que tem a ver com, inclusive, esses fatores todos que o Rodrigo já citou antes, mas ela envolve algumas perguntas para avaliar a capacidade de cognitivo e nível de consciência do indivíduo. Aí tem uma história, uma vez eu estava na UTI, numa UTI que se trabalhava com a cama ICU, e ela era feita a cada 8 horas. E tinha um paciente que estava relativamente bem, acordado, consciente. E aí o pessoal foi lá e perguntava. Aí pergunta, uma pedra afundaria na água? Aí uma folha afundaria na água? E aí depois de uns 2 dias, frequentemente perguntando, um dia alguém entrou da enfermagem e falou, a pedra afundaria na água? Ele falou, joga o que você quiser na água que eu não quero mais saber se isso afunda, não. Que eu não aguento mais. Saturou, mas assim, né? Saturou, mas é importante, né? E eu queria ouvir de você também sobre isso, a frequência que a gente tem que fazer essas avaliações. E um outro parênteses, você citou de uma maneira muito interessante, clara, como existem fatores que são como se você falou, né, de outro termo, mas como se fossem fatores de risco, né, para essas pessoas Fatores que o desenvolverem o paciente delírio. traz já consigo, né? Isso. E aí você Pré-hospitalização. falou isso, e aí você falou sobre a necessidade de se avisar isso, né? Então, a gente precisaria melhorar isso, né? É só uma observação dessa fala que você deu. Mas eu acho que a gente podia... Qual é a necessidade, qual é a frequência com que a gente tem que reavaliar esses pacientes para conseguir pegar no tempo certo o surgimento do delírio? A própria CAN-ICU, ela traz no início da sua aplicação a sugestão para aplicabilidade quando há uma interferência ou uma modificação nesse curso do nível de consciência no estado de alerta do paciente. Então, vamos dizer que a gente tem um paciente altamente colaborativo, participando do programa de mobilização precoce com o time da mobilização precoce, solícito as demais implicações clínicas, né, que o ambiente propriamente assim já traz, e de repente esse paciente começa com um quadro ou que eu costumo assim, até quando tenho a oportunidade de formar alguns profissionais, de conversar com eles a respeito, é importante, que eu acredito que foi algo que talvez eu não mencionei assim que eu falei da CAN-ICU, é que, na verdade, o fator interessante da aplicação dela é a associação dela com a RAIS. Né? Então, quando eu tenho... A RAIS é aquele termômetro que pode ser esse indicativo desse curso para mais ou para menos desses níveis de consciência e dos aspectos cognitivos inerente a essa dinâmica que já está acontecendo lá dentro desse ambiente mesmo. Como eu citei, por exemplo, a proposta da mobilização precoce, ou a aceitação, a aceitabilidade da terapêutica geral do ambiente da UTI. Então, quando a gente tem um paciente que existe, a própria CAN-ICU, ela traz isso, né? Quando há uma alteração nesses níveis de atenção, nos níveis de cooperação, né? Flutua isso de modo agudo, né? Ou seja, para mais, quando eu tenho uma RAS para mais de mais 2, por exemplo, a partir de mais 2, ou eu tenho também, que isso é importante frisar, uma RAS abaixo de -1, -2, e isso, para um paciente que estava altamente colaborativo, é um sinal de que a CAN-ICU ela precisa entrar, né? A gente precisa fazer a aplicação do teste.
Mas aí vem geralmente aquelas interrogações, mas se o paciente está para menos e ele não vai responder a CANAICO, por exemplo, né, já que existe algumas etapas, e aí vamos pensar primeiro nessas etapas para a gente poder entender assim qual seria a função dela. Uma vez que ela é compatível à aplicabilidade, ou seja, a essa flutuação nesse estado de consciência e na cognição do paciente, o paciente vai passar por essas etapas. Então, a gente tem a etapa da inatenção, onde a gente vai pedir para o paciente confirmar com um aperto de mão, por exemplo, toda vez que ele ouvir a letra A, e em alguns momentos dessas letras que o profissional vai referindo, a letra A pode ser repetida, então a gente precisa estar atento aos erros e sempre associar isso à RAS, né? Ela é bem fácil, a sua aplicação é bem fácil e ela é bem didática, bem dinâmica, porque ela vai me norteando, se falha mais, se, por exemplo, na fase de inatenção o paciente tem mais de 2 erros, eu continuo. Se o paciente tem mais de 2 erros e a RAS deu tanto, eu já paro, o paciente está em delírio, eu vou tomar as medidas. Geralmente o que acontece em relação a essa questão da repetição da aplicabilidade é que a gente também não pode, claro que a ciência ela está aí para nortear a nossa prática clínica, isso claro, tem toda a sua validação, mas a gente também não pode, por exemplo, nesses casos, claro, é bom pecar por excesso para prevenir, mas a gente também não pode submeter o paciente a um estresse, tendo em vista que a gente precisa da colaboração dele de alguma forma. Então, eu penso, como é que geralmente a gente gerenciava isso? Como é que geralmente a gente gerencia isso? O paciente que ele não responde, ele não falha nessas primeiras etapas, então, teoricamente, o teste já é claro e me diz que não está, eu observo as demais participações dele durante esse curso do dia. E acontece também que, a depender do serviço, nem todo profissional é muito engajado para poder realizar a aplicação. Lá a gente fez um treinamento com a equipe, até porque é de fácil aplicabilidade, mas eu acho que esse termômetro também vai muito da equipe. Então, até que ponto vale a pena levar o paciente a um estressor se ele já me dá condições de responder que, teoricamente, ele não cursa com uma flutuação. E aí, isso é importante também frisar, quando se fala, você me falou sobre essa questão da quantidade, dessa repetição, e quando a gente está diante de um paciente que rebaixa, e aí fica mais toporoso, um paciente que não tem essa colaboração, como é que eu aplico a CANAICO, né? E aí, no caso, a gente estaria falando de um modo bem didático, para mais um delírio hiperativo, o paciente mais agitado, teoricamente, poderia ser aquele mais compatível a responder a CANAICO ou não, e pela condição clínica dele, se há uma verborragia, se há um comportamento inadequado, palavras de baixo calão, se o paciente está mais agressivo, tenta tirar os acessos, os dispositivos, isso aí seria um delírio hiperativo. E quando é o delírio hipoativo, que é aquele delírio que o paciente está baixo responsivo, pouco responsivo, aí a CANAICO acaba dando lugar a o que a gente chama de detecção por exclusão, com os exames. Então a gente exclui toda a etapa, faz-se uma bateria, né, de exclusão, tipo se é sepse, se é realmente a função renal, se são outros agravantes que podem levar a esse comportamento. Quando a gente vê uma situação de exclusão e a gente pode fazer essa associação de exclusão e o paciente não está com nenhuma demanda clínica dessas que seriam esperadas, como a sepse, por exemplo, esses fatores pré-mórbidos, né, os fatores prévios que o paciente traz, seriam meio que esse checkmate, né? Então, a gente pode estar diante de um delírio hipoativo, que, teoricamente, é um dos delírios um pouco mais difíceis de manejar, né? Eu diria até que são os mais desafiadores. Eu fico pensando um pouco nisso também, né? Eu acho que é extremamente importante que a gente fala muito aqui, né, Sancler, uma busca ativa para o delirium também, né? Então acho que essa busca ativa ela precisa acontecer. E isso vem um pouco, né? Eu também já tinha lido sobre 12 horas, né? A cada 12 horas, pelo menos. Mas a gente tem que ter esse cuidado também, né? De entender que às vezes o paciente encheu o saco, né? E ele vai responder errado ou qualquer coisa desse tipo. Então, acho que o que fica de dica prática
É, poxa, você foi lá atender seu paciente, presta atenção nos primeiros sinais, né? Que é esse paciente ter uma alteração ali do nível, né, de consciência ali dele, né, e de alguma alteração cognitiva. Então, poxa, é isso, era um paciente que, ó, nossa, estava super colaborativo, participava super bem, né, e de repente ele está extremamente agressivo, falando coisas desconexas, ou o oposto, né, era um paciente que estava super colaborativo, e de repente eu cheguei lá, ele tá pouco responsivo, né? Isso tem que me ligar um sinal de alerta, né? Então eu acho que isso Sim. serve para todos os profissionais. Estar ligado a essa flutuação do paciente. E aí, enfim, entender se cabe ali a aplicação da CAN, ICU ou não naquele momento. Mas acho que isso todo mundo pode pensar em fazer. Perfeito. E eu acho que é muito isso, assim, a gente, o hipoativo passa muito batido, né? Porque às vezes a gente fala, ele tá cansado, ou até um paciente que não dá trabalho, né? Então a gente não se atenta a ele, né? E às vezes o hiperativo, às vezes a gente taxa de, como ele é mal educado, ou, ele tá puto, ele tá bravo, tá de saco cheio da UTI, e não, ele tá num delírio, né? Então, acho que é extremamente importante a gente estar com esses olhos atentos a tudo isso. Por que, que a gente tem que, acho que, chamar atenção para esse tema, né? Eu queria que vocês dessem aí a opinião de vocês, do que vocês já leram na literatura, por que, que a gente precisa ter essa atenção para pacientes que desenvolvem delírio? Assim, eu acho que a literatura, inclusive, ela já é bem clara sobre isso, que o delírio ele impacta em diversos desfechos clínicos. Então, Isso. eu vou falar de um olhar mais macro, talvez o Rodrigo consiga falar de uma maneira mais específica. Mas o delírio ele aumenta o tempo de internação, ele aumenta custos assistenciais com o paciente e ele altera a efetividade de diversas condutas terapêuticas para outras coisas clínicas. Então, Perfeito. imagine que a gente está falando agora sobre a detecção de, eu acho que é um paciente que está agitado porque ele é muito bruto, ou não percebi que ele estava em delírio hiperativo. E aí, de repente, a equipe está sedando esse paciente para controlar a agitação dele, quando poderia estar lidando com ele de diversas outras maneiras, com um familiar próximo, com progressão de mobilidade, que o Rodrigo já falou várias vezes aí. Então, o delírio ele tem um impacto significativo no desfecho clínico do paciente. Então, a gente precisa, não é ter um olhar, a gente precisa ter todos os olhares, a gente precisa ter um esforço máximo para que todos os profissionais sejam treinados para saber ter essa busca ativa e a identificação desses sinais precoces. Porque, por mais que os indivíduos não saibam fazer uma avaliação mais aprofundada ou direcionar um tratamento, se eles souberem identificar o risco, eles podem direcionar para um profissional. Então, o Rodrigo está lá na UTI que ele trabalha, ele está lá na UTI todos os dias. A gente não tem esse cenário na maioria, mas eu posso chamar, então, por uma interconsulta, quem sabe, eu posso Exato. direcionar para outro profissional. Então, eu acho que é o olhar da busca ativa e o olhar do conhecimento dessa identificação precoce, ela precisa existir em todos para que a gente mude o desfecho dos pacientes, para que a gente mude o tempo de internação, para que a gente mude a redução de excesso de fármacos para os pacientes, que a gente mude deixar de lado intervenções, porque esse paciente está, às vezes, numa situação de delírio, eu estou julgando que não é delírio, é outra coisa, estou deixando de tirar esse paciente do leito, de estimular esse paciente a caminhar e tal, por causa disso. Então, é um impacto em desfechos. Aí, se você quiser botar outras coisas aí, Exato, Rodrigo. não, é bem isso mesmo. Uma coisa que eu acredito que é importante e acaba impactando nessa questão do que nós chamamos de desfecho é porque é exatamente essa autorresponsabilização do profissional em compreender que ele é peça-chave para que esse cenário, ele, em relação ao delírio, ele seja o menos aparente possível, quantitativo o mais inferior possível de acometimento nesses ambientes, é a gente poder estar entre os extremos, mas saber lidar com eles. O que é que nós observamos? De modo geral, por exemplo, esses meus 10 anos de profissão, a maior parte deles foi todo dedicado ao paciente neurológico. O paciente neurológico, por si só, um exemplo, já tem as suas nuances. E acaba que, tipo, a depender da condição de internação, do tempo da área afetada desse paciente, ele já vai ter algumas condições que culminam num cuidado mais especializado do ponto de vista em relação a estado emocional e aspectos cognitivos. E ainda assim, existem profissionais que lidam com esses pacientes. Vejam, não estou falando de paciente psiquiátrico, que a gente já espera um comportamento emocional
um pouco enaltecido algumas vezes, né? Um pouco alterado. Eu estou falando de paciente que, clinicamente falando, tem um sistema nervoso central, de alguma forma, os seus neurotransmissores estão alterados, essa recaptação, essa produção, enfim. Eu percebo que muitos profissionais, às vezes, eles estão assim, eles têm um nível de despreparo, mas não é técnico do ponto de vista das abordagens que são efetivas. Vamos lá, numa parada, então o pessoal está lá pronto, está na fila, está no carrinho, abre as ampolas, enfim. Mas quando o paciente delira, todo mundo corre. Porque, do ponto de vista técnico, não se toca no delírio, não se toca naquele fenômeno ali, não tem como tocar naquele tipo. E a forma que geralmente é conduzida, principalmente nos casos de delírio hiperativo, é a contenção. Né? Que ao invés, por exemplo, de sanar o problema, eu potencializo ele. Então, como eu falei, que às vezes o profissional ele não consegue estar nos extremos... Você sana o problema, às vezes, só do profissional, né? Do paciente você piora, mas do profissional você sana, né? Porque você deixa o paciente contido no leito, ele não vai arrancar as coisas. Eu ainda digo que, na verdade, nem na totalidade eu cesso do profissional, porque, na maioria das vezes, o paciente, com o tempo, a depender do que é administrado, de como isso é conduzido, eu cesso o paciente no meu turno, e aí no outro chega um profissional mais consciente e aí quer tirar a contenção, mas aí o paciente já sofreu psiquicamente por conta da contenção 12 horas, já piorou, ele vai querer descontar a revolta dele. Então, assim, às vezes isso impede, inclusive, que um outro profissional com um olhar de manejo digamos assim, mais dentro do que a conduta pede, ele até acaba sendo impactado na própria conduta. Então, quando eu falo que é difícil o profissional se colocar no meio dessas duas condições, tanto para o hiper como para o hipo, e principalmente quando há uma flutuação, quando há flutuação é que muitos profissionais, sem um olhar voltado para o fenômeno mesmo, para a condição clínica, acham até que o paciente quer aparecer, porque uma hora estava aqui calado, não falava nada, outra hora é que já quer dar na gente, já quer agredir as pessoas. Então, eu percebo que nesse ponto de vista há um despreparo para até a própria empatia e sensibilização do que está acontecendo. E isso muda desfechos, respondendo o que a Débora perguntou antes, porque eu lembro de um caso extremamente importante, extremamente interessante. A gente teve um paciente pós-Covid lá na UTI, e esse paciente ele já tinha alguns fatores pré-mórbidos, tá? Então, era um paciente que tinha tido um AVC prévio, era um paciente que tinha alguns lapsos de memória, segundo o que a família trouxe, era um idoso. Então, o repertório ocupacional bem restrito, em casa, aposentado. Ele tinha na faixa de 67 anos. Teoricamente, era um idoso jovem, não era um idoso com uma idade tão madura. E, em algum momento, esse paciente foi estubado, mas ele não acordou. E suspeitava-se de sepse, foi descartado. E até que chegasse uma tomografia, a gente começou a tentar entender o que estava acontecendo. Então, testava-se reflexo, testava pupila. O paciente não era muito responsivo. E aí, em uma determinada visita técnica, numa visita INTA, a gente começou a discutir. Eu lembro que um amigo meu fisioterapeuta, o coordenador da fisioterapia lá, ele falou, eu falei, esse paciente está sugestivo a delírio hipoativo. Eu vou colar nele. Aí ele olhou assim para mim, ele disse, pois você preste atenção, porque isso que você está dizendo pode mudar todo o desfecho de tudo aqui. Naquele exato momento, naquele momento eu parei assim, caramba, o quanto esse meu ponto de vista está sendo importante aqui, o que eu falar pode ser decisivo na conduta clínica desse paciente, porque o paciente poderia ficar sem mais analgesia ou sem mais sedação, caso fosse uma lesão maior e o paciente pudesse estar sentindo dor e não conseguisse informar, por conta de uma sugestão de delírio hipoativo. Essa gestão do delírio ela é tão importante quanto, por exemplo, um procedimento cirúrgico, que muitas vezes, se aquele material não for bem esterilizado ou enfim, algo que possa dar errado ali pode comprometer a vida do paciente de modo geral, aquele procedimento ali de modo geral, e no delírio não é diferente, né? Mas meu ponto de vista ainda é que os profissionais, eles
sabem pouco a respeito e se empenham um pouco nessa gestão. Eu já tive um caso uma vez que eu presenciei de um paciente que existia uma parte da equipe muito tendenciosa a reentubar e o médico bateu o pé e falou: não vou porque ele está em delírio hipoativo. E ele acertou e ainda bem que não entubou, porque é isso, né? Ia levar uma cascata aí de coisas importantes, né? Mas já que a gente entrou nessa questão, né, do manejo não farmacológico, acho que é importante colocar para quem está ouvindo que não tem remédio, né, para delírio, assim, não existe um tratamento, né? Você pode tentar manejar ali depois que o paciente já está em delírio, por exemplo, hiperativo, né? Com alguma medicação, enfim, mas não é o ideal. O ideal é que esse paciente não entre em delírio, né? E aí, como que a gente, como equipe, né? Acho que eu vou jogar para o Sancler primeiro, né? O que você acha, Sancler, da equipe que a equipe acaba fazendo que contribui às vezes pro desenvolvimento de delírio desses pacientes? E aí o Rodrigo pode depois entrar com então o que a gente tem aí de medidas não farmacológicas, ou seja, de responsabilidade da equipe toda, né, para evitar o delírio. Eu acho que tem um monte de coisas, né, que nós profissionais fazemos exatamente pelo desconhecimento da condição clínica e do manejo dessa condição clínica. E essas coisas são relativamente assustadoras. E recaem mais uma vez sobre algo que a gente já vem falando em todos os episódios, que é a responsabilidade do profissional em se desenvolver. E não ser um profissional meramente técnico, preso em hard skills da sua profissão e ter um olhar muito mais aberto e amplo. A primeira coisa eu acho que é a contenção, que o Rodrigo falou aí. Você tem um paciente, ele começou a agitar, todo mundo pensa num combo, que é sedação e contenção, antes de avaliar se esse paciente está em delírio hiperativo ou não. A segunda coisa, eu até tinha anotado isso aqui, que é o famoso entrar na onda do paciente, do delírio do paciente, né? E eu confesso que eu sou meio brincalhão dentro da UTI, eu já fui chamado lá no começo da minha carreira, alguém me puxou no canto e falou, cuidado, porque isso você está estimulando esses pacientes em delírio hiperativo. Então o paciente estava fora da sua capacidade cognitiva e eu acabava entrando na onda e brincando com aquilo e levando, o paciente fala, eu estou indo para Dubai, vamos supor que fosse, né? O de Dubai fosse um delírio. Aí eu falava, me leva contigo para Dubai, vamos lá, etc. Então, a pessoa acaba, em vez de colocar aquele paciente, de puxar e trazer ele mais para a realidade, acaba amplificando a saída da realidade. Exatamente. Isso é uma outra coisa muito séria que a gente tem. Eu acho que outra coisa que a gente contribui muito é esses pacientes tendem a sair da realidade que a gente tem. É a gente ter a ausência da realidade para o paciente. Eu chego para atender e eu falo, olá, seu fulano, tudo bem? Vou lhe atender. E começo a atender. E eu não trago esse paciente para a realidade, para o dia que é, qual o período do dia, se é noite ou é dia. Eu não envolvo as habilidades ocupacionais desse paciente, eu não sei do que esse paciente gosta, do que ele fala, do que não fala. Se ele gosta, vou mandar ele fazer exercício, eu não sei se ele gosta, eu vou mandar ele ouvir música, eu não sei se ele gosta. E aí? Então a gente acaba por distorcer e tornar aquele ambiente frio que é a UTI em algo muito mais propenso ao desenvolvimento, né? Eu acho que a gente caminha por aí. E eu quero muito ouvir do Rodrigo as medidas práticas que podem envolver todos os profissionais. Sabe por quê? Você falou agora de uma maneira interessante, Rodrigo, do quanto a gente não é muito bem preparado para isso. E acho pouco provável que a gente consiga chegar num nível de preparo dos profissionais geral na UTI, que todo mundo consiga saber os fatores de risco, identificar e assumir a responsabilidade dessa condição clínica. Então, acredito que a gente tem que investir muito nas medidas da identificação dos fatores de risco, e a gente centraliza depois isso em profissionais que sejam habilitados, mas eu quero saber das medidas práticas, do dia a dia que as pessoas podem fazer, os profissionais de UTI, para que minimizem a propensão ao delírio. Posso só falar uma coisa antes, Sim. tem uma coisa que eu não suporto, assim, e os alunos fazem muito isso também, e eu chamo a atenção. Entrar no quarto e tá aquele breu, sabe? E aí não acende a luz e não abre a janela, se tem janela. Ou se não, acaba o atendimento, tipo, meio-dia. Aí vai lá, fecha a janela, apaga a luz. Ai, Débora, deixa ele descansar. Gente, não, acende a luz, abre a janela, né? Então acho que todo mundo faz isso. Abaixa o leito, deixa lá deitadão. Então acho que sim, Rodrigo, tenta compartilhar com a gente o que a gente tem aí de medidas
não farmacológicas para o manejo e para a prevenção do delírio na UTI, que todo mundo é responsável e deveria pensar nisso. Eu penso que Imagine que somos uma grande equipe esperando seu treinamento de medidas que a gente pode fazer lá para minimizar o delírio. Então, equipe, vamos lá. Então, Isso. gente, uma das coisas que eu observei nesse período que eu tenho me dedicado ao paciente crítico é que, assim, não existe muita receita de bolo. Inclusive, alguns artigos, um também que eu vou citar aqui como referência, que é Zorembo e Corbun, de 2019, um artigo recente. Ele traz as medidas não farmacológicas, né, como estratégias tanto para o manejo como para a prevenção. Mas quando a gente fala de manejo do paciente em delírio, a gente precisa entender que existem medidas, como a Débora bem colocou, que não vão provocar, ou pelo menos vão minimizar o índice de acometimento do delírio desses pacientes. É como se a gente compreendesse que a gente precisa seguir o óbvio. O que é que o DSM-5 diz, por exemplo? O DSM-5 de 2013, eu acho, se eu não me engano, 2013 ou 2014, que já não é tão, digamos assim, claro, muita coisa aconteceu, né, de lá para cá, inclusive com a pandemia, mas ele já nos diz que em torno de 70% a 90% dos pacientes idosos em unidade de terapia intensiva vão deliriar. Esse número, para mim, há uma probabilidade tão grande que é como pensar, tipo, eu jogar na Mega Sena e eu tenho essa porcentagem de ganhar. Qual é o meu intuito, então? Eu vou jogar. Acontece que, mesmo sabendo de dados como estes, as medidas preventivas, elas não há investimento nessas medidas. E não há investimento porque, teoricamente, as pessoas já lidam com o delírio nesses ambientes como algo natural. Sabe, assim, e isso fica aquele mascaramento, tipo, agravou. O paciente acabou, intercorreu. Clinicamente era esperado, era idoso. E quando você vai ver por trás, as medidas preventivas poderiam fazer com que o paciente nem chegasse a essas condições. Então, para mim, o primeiro passo é pensar que eu não estou falando nem daqueles fatores que a gente citou lá, só estou falando daquele público. E, querendo ou não, em sua grande porcentagem, é o maior número de pessoas que ocupam esses espaços, até mesmo pela fragilidade, pelas comorbidades que já trazem, e na maioria deles não tem esse cuidado preventivo lá na atenção primária, ou não tem essa adesão, né? E aí a gente vai ter uma das coisas que esse artigo traz, e que é assim, para mim, olha que eu, enquanto terapeuta ocupacional, nós sempre temos, assim, desde a faculdade, essa formação de que eu preciso provocar no paciente, ou proporcionar para o paciente a melhor forma de engajamento possível onde ele esteja. Mas, coisa simples, por exemplo, fornecer ao paciente utensílios de uso pessoal, tipo, proporcionar ao paciente que ele faça uso do que é dele, do que já é dele, e que, inclusive, faz com que ele desempenhe as suas atividades de modo mais satisfatório possível, como o uso de tecnologias assistivas de uso pessoal, óculos, aparelho auditivo. Então, imagina uma coisa simples, que parece assim, que quando a gente entra num ambiente como esse, é internado, porque nem todo paciente que está na UTI está grave, né? Ou necessariamente está sedado. Então, tipo, já se pensa que não se pode entrar porque é um viés de contaminação. Mas se a gente for fazer uma comparação do que uma coisa de uso pessoal, que pode ser previamente higienizada, e que vai ficar apenas restrita a um paciente, qual será o peso disso, tendo em vista um risco de contaminação naquele ambiente? É mínimo, se a gente for comparar. Vai contaminar quem, né? Se eu botar meu óculos, vai contaminar quem? Vai me contaminar meu algo óculos? Extremamente autolimpante, né? Que tem como ser higienizado. E que é de uso pessoal. O uso pessoal já está falando. Ninguém vai pegar. Acho interessante. As medidas de ambiência também. Então, a Débora falou... Rodrigo, rapidinho, só para falar mais desse ponto que você está falando, né? Então, acho que fica uma dica aí para quem está ouvindo, né, o podcast. Sim. Gente, pergunta: o senhor usa óculos?
O senhor está me Isso, ouvindo? Não está ouvindo? Por quê? Porque o senhor usa um aparelho auditivo, né? perfeito. Exato. Eu pergunto muito, mas vou te falar que eu pergunto mais, e agora talvez eu mude, né, depois dessa conversa, mas eu pergunto mais porque eu sei que se o paciente usa óculos, se eu vou pôr ele para andar, né, eu vou começar a treinar ou ficar em pé, vai prejudicar, né? Se ele usa óculos, Sim. a visão é um dos sentidos importantes, né, na reaquisição da mobilidade. Então eu sempre pergunto por causa disso. Eu falo, o senhor enxerga bem? Mas acho que fica a dica aqui, então. Também tem um fator de, né, de proteção aí para o delírio importante. E, de novo, gente, eu acho que é isso que a gente quer enfatizar aqui no nosso podcast, por isso que a gente está falando disso. Porque às vezes Perfeito. isso fica assim, é da enfermagem, né? São cuidados da enfermagem. Não, são cuidados da equipe inteira. Talvez seja a enfermagem que vai, né, ir atrás, contactar a família para trazer, enfim. Mas às vezes a enfermeira também está lá cheia de coisa, de trabalho, às vezes o médico não lembrou. E qual o problema da gente lembrar e perguntar: o senhor usa óculos? E ir lá e falar: equipe, numa reunião de equipe, por exemplo, é o seguinte: esse paciente usa óculos, dá para pedir para alguém trazer? Olha, ele não está escutando bem, vamos pedir para trazer, né? Então acho que é responsabilidade de todos e é uma dica prática muito fácil de ser aplicada ali no dia a dia. Checar se o seu paciente precisa de alguma dessas coisas. Pode continuar, Rodrigo. Eu só queria enfatizar assim como uma dica prática para todo mundo. Tranquilo, é super pertinente. Eu penso também que uma das coisas que a gente precisa entender, ou pelo menos se propor a isso, é se a gente diagnosticou o delírio, porque a gente está falando dos fatores que podem prevenir, das medidas que a gente vai utilizar caso ele aconteça, mas antes de a gente pensar o que fazer, é primeiro identificar o porquê ele aconteceu. O controle da causa, assim como todas as outras demandas clínicas que o paciente tem, por exemplo, para poder estubar, a gente precisa encontrar o controle da causa, a gente precisa também encontrar, não que isso vai parar as medidas, até porque elas são benéficas de modo geral, mas é preciso também entender. E por que eu falo isso? Porque, inclusive, uma das medidas preventivas pode ser a causa do delírio, como, por exemplo, o não uso desses dispositivos ou a exposição excessiva à luz em horários que não deveria, como, por exemplo, na parte do sono. A privação do sono gera o que a gente chama do estresse, querendo ou não. A gente vai ter uma pouca produção de hormônios responsáveis também pelo relaxamento e o cérebro não vai acumular toxina, a gente não vai conseguir ter um sistema nervoso trabalhando de modo mais saudável no dia seguinte. E, consequentemente, essa privação vai gerar o que a gente chama de alteração temporoespacial. O paciente que é submetido, por exemplo, a uma privação do sono, ele está mais disposto a falhar nessa habilidade. E essa habilidade ela é imprescindível, por exemplo, para que a gente tenha um circuito mantido de memória de curto prazo. Porque eu só sei o que aconteceu nas últimas horas se eu tiver um input do ponto de vista cerebral que me conecte de forma mais saudável, mais atenta possível às últimas horas que esse evento se sucedeu, por exemplo, ou aconteceu. E a privação do sono, ela quebra de modo assim, bastante danoso essa estadia do paciente, que não é uma estadia, mas essa condição, essa manutenção da assistência do paciente ali. E eu ainda vou mais a fundo no sentido de que, muitas vezes, medidas como que são relacionadas à ambiência, que também os autores trazem, que a gente sabe que são efetivas na prática. A Débora citou, por exemplo, as janelas, a cortina fechada. Então, quem traz essas informações da organização temporoespacial são os fatores ambientais. Se nós não temos posse, por exemplo, de um relógio de pulso, é preciso que nós tenhamos naquele leito ou próximo daquele leito um relógio que possa funcionar de modo a ser também acessível a todos. Como é que eu falo isso? O que é que isso significa? Significa que a gente pode fazer um relógio, buscar, por exemplo, preferir os relógios digitais do que os relógios com ponteiros, porque não é todo mundo que, do ponto de vista de nível de educação ou de cultural, que vai conseguir distinguir que o ponteiro menor é das horas e o ponteiro maior é dos minutos. Então, até isso também é preciso que a gente tenha esse cuidado. Um exemplo simples, eu sempre dou esse exemplo também. A gente se imaginar dentro de um shopping.
Eu acredito que todo mundo tem noção porque é que o shopping é todo fechado e a gente só vislumbra as vitrines e aquilo que o shopping oferece. A luminosidade é totalmente diferente da luminosidade ambiental. Por quê? Porque tem mais pessoas nos shoppings do que nos centros da cidade. No centro da cidade eu estou ao ar livre, então eu consigo saber se está na hora de voltar, se já está entardecendo. Então, aquele input também sensorial gera no meu cérebro um gatilho de fuga dali. Eu preciso ir embora, eu tenho compromissos. No shopping, não. Eu sou privado dessa informação. Então, os nossos pacientes, por serem privados dessa informação ambiental, isso acaba sendo um fator estressor e levam a essa desorganização. Os quesitos em relação à ambiência, como as janelas, elas são esse informativo temporal que pode fazer com que o paciente, inclusive, se comunique com o meio externo. Né? Olhar para uma janela de modo, eu vou ter uma experiência, você vai ter uma experiência, cada um de nós se comunica com o meio externo de uma forma específica. E isso é uma condição que pode, inclusive, deixar o paciente menos estressado, inclusive, assim, pensando que, tipo, pô, eu vou conseguir sair daqui para lá, para fora, né? Se projetar, é o único momento, isso é até importante falar, o paciente ter acesso ao meio externo através de uma janela, por exemplo, ou até mesmo se o leito, que algumas UTIs no formato de circular, o leito a qual eu posso estar não tem a janela, mas o leito da frente tem, e aí eu tenho um acesso, né, por estar de frente àquele leito. Às vezes o leito está vago e o pessoal fecha a cortina e fecha lá a janela. Eu já cansei, porque hoje eu também atendo pacientes, sou convidado, o paciente está lá na UTI, por favor, faça uma assistência. Aí ele lá, então eu sou contratado e vou. Eu já cansei de falar, gente, esse leito está desocupado, deixa ele aberto, deixa a janela entreaberta, a cortina. É a única referência que esse paciente tem. E é a única perspectiva de saída daquele labirinto ali, que é o ambiente da UTI, de meio externo. É a única sensação de que ele é um ser que está vivo, sabe? E a equipe, às vezes, não tem essa sensibilidade. Maior pecado que isso, eu vou dizer. Maior pecado que fechar a janela dos pacientes durante o dia é se você estiver numa UTI igual do Sinclair, que essa janela dá de vista para o mar. Gente, aí vai direto pro inferno, não tem perdão. Não tem perdão. Então lá não se fecha a cortina. Graças a Deus, né? Não tem nem cortina. Porque a gente tem a janela e o hospital universitário aqui, ele dá exatamente para a praia. Então, a gente pega o paciente, vira o leito assim, o paciente já está olhando para o mar. Sabe o que eu queria falar? Eu vi um artigo faz pouco tempo, eu até postei no Instagram, que ele agora é de 2022, saiu da Critical Care, e ele fala, o título é O Futuro da Terapia Intensiva, os delírios não devem mais existir, não deve ser mais um problema, né? E aí é muito interessante que ele acrescenta para o bundle ABCDE, F, né, que já existiu o F, o G, H e o I. E aí a gente estava falando dessa coisa do ambiente, né? Além dessa ambiência, né? Que seria essa coisa da iluminação, do barulho, né? Do ruído, acho que essa é outra questão muito importante. Temperatura, o ruído, né? Então, aqueles monitores que às vezes a gente deixa alarmando, a bomba que não para de alarmar. Não precisa. Isso, ele coloca o ambiente, e aí ele fala o I, né, do bando ABCDEFGHI, o I seria redefinição do projeto da UTI, um ambiente onde o paciente se sente seguro, confortável, com coisas reconhecíveis, que foi o que o Rodrigo falou, né, e não sobrecarregado. Então aí, ó, tá vindo coisas novas no bundle aí que entra dentro desse contexto, né? Eu queria só gerar uma polêmica, e óbvio que aí eu não vou falar, vou deixar o Sancler falar. A gente tava falando comigo, né? A gente tava falando do sono, né? Da importância do sono, o Rodrigo colocou. E aí, putz, se tem outra coisa que me deixa irritada, é quando fala assim, ai, Débora, não vi esse paciente agora à tarde ou agora de manhã, porque ele estava dormindo, né? Eu deixei ele dormir para ele descansar. Aí você vai olhar a evolução do bendito do físio lá, meia-noite, ele acordou o paciente para fazer fisioterapia. Eu não me conformo, eu falo, poxa, de dia não quis acordar porque ele precisa descansar.
E à noite o bendito foi lá e cortou o sono. Fala, Sancler, fala mais sobre isso. Não, volta ao que a gente vem repetindo aqui diversas vezes, é a gestão do tempo, é a gestão, o manejo da assistência prestada. Então, a pessoa, ela sabe que ela precisa ver o paciente, aí quando ela chega, o paciente está dormindo, ela fala, está dormindo, é melhor não, agora eu me isento dessa responsabilidade, e chega num determinado momento, ela está lá do lado, meia-noite, o cara abre o olho, fala, abre o olho, vai fazer fisioterapia agora, eu vou lhe atender. É uma gestão completamente errada. O Rodrigo falou, a gente tem as questões hormonais do sono, né, o ciclo circadiano todo, e é necessário que isso seja respeitado. E se a gente não tem a possibilidade de fazer um manejo adequado, a gente precisa entender que você acordar o seu paciente de madrugada para fazer determinada conduta que era para ter sido feita durante o dia, você está prejudicando mais do que trazendo os benefícios. Às vezes era melhor que o seu paciente tivesse acordado. Desculpa a minha analogia, mas é mais ou menos como uma criança. Quem tem criança pequena sabe como é. Se a criança tem um cochilo num determinado horário e ela cochilar mais do que o normal, ela vai ficar acordada à noite. Então, esse manejo, essa história, essa crença de que os pacientes precisam descansar o tempo inteiro, isso pode ser muito perigoso para a gente dentro da UTI. A UTI não é um lugar de repouso, é um lugar de tratamento. E sabe o que eu queria falar? Eu acho que isso é muito de todo mundo também, sabe? Porque várias vezes já aconteceu de eu entrar no quarto e o paciente está super cansado de manhã, não querer fazer a fisioterapia porque falar, eu não dormi, né, à noite. E aí, ser minha responsabilidade também de ir lá na equipe, já muitas vezes eu fiz isso, e de falar para o médico, falar, gente, deixa eu falar uma coisa, o que está acontecendo à noite? A medição de glicemia do paciente precisa acontecer de madrugada também? Todo mundo precisa? Não. Essa medicação do paciente dá para passar? Então, assim, de novo, trazer a responsabilidade, né? E a gente fala muito, né, dessa coisa de pensar fora da caixa, no nosso podcast, é isso. É trazer a responsabilidade para a gente de detectar essas coisas. Óbvio, não sou eu que vou determinar se essa medicação, né, pode ser atrasada, adiantada, sei lá, para de manhã só, né? Se esse paciente tem indicação de fazer a glicemia de madrugada ou não. Isso, efetivamente, no final, vai ser a decisão médica. Mas, poxa, eu, como equipe, posso reconhecer que isso está sendo um problema para o meu paciente e ir lá discutir com a equipe, né? Então, não me eximir desse cuidado e dessa responsabilidade, né, Rodrigo? Perfeito, isso entra, Débora, inclusive naquela associação com os fatores pré-mórbidos. Então, se o paciente já tem toda aquela gama de fatores que vão desencadear, que podem desencadear o delírio, né, tendo em vista as estimativas, esse paciente já, teoricamente, deveria ser o menos invadido possível, do ponto de vista de ciclo circadiano mesmo. É interessante vocês falando aqui, eu lembrando, teve um paciente que eu acompanhei na UTI, todos os dias eu atendi esse paciente até ele sair do hospital. Esse acompanhamento seguiu no consultório, segue no consultório hoje. Só que ele precisou fazer uma outra abordagem e aí ele foi para outro hospital. E aí a gestão do cuidado foi totalmente diferente. É aquilo que a gente fala da experiência do paciente, né? Pode ter certeza que na maioria dos casos, a experiência do paciente negativa, ela acaba culminando no delírio. Só que, às vezes, quem fala isso não é o paciente, é o fenômeno clínico que vai ser desencadeado, tipo, às vezes é até um grito mesmo de socorro, delírio, para dizer, vocês não estão gerindo bem essa situação. Então, acaba que, eu sei que esse podcast aqui, com certeza, quem está ouvindo vai ter uma visão um pouco diferente, talvez, e nós esperamos, né, esse é o propósito, mas sobre o que os próprios autores falam, do ponto de vista de mobilização precoce mesmo, que é um fator, inclusive, tanto preventivo, como importantíssimo no manejo, aquela gestão, aquele momento da abordagem, né, desse time, do fono, do TO, do físio, até mesmo do psicólogo, em alguns hospitais que tem essa assistência, até mesmo de neuropsicólogo e tal, ela não deve se encerrar naquela abordagem à beira-leito. Por isso que quando eu falo que a equipe precisa gerir bem, é porque, tipo, se a gente observa uma necessidade específica, como, por exemplo, toda vez que você entrar naquele leito, você precisa dar para aquele paciente de alguma forma, uma informação para ele do que está acontecendo lá fora. Então, hoje a gente acabou de ter uma notícia que o Brasil fez mais um gol.
Enfim, hoje choveu. Se o senhor conseguiu ouvir o barulho da chuva, ou até mesmo falar com o paciente, não tornar o paciente um boneco da aula de análises de práticas básicas que a gente tem na universidade. Porque, às vezes, a rotina é tão intensa que é isso que acontece. Então, isso também faz parte da gestão, né? Você dá continuidade àquela abordagem que a fisioterapia não é 24 horas. O TO não é 24 horas, mas para intercorrências e tudo mais, mas aquela abordagem não é. E uma coisa que acaba culminando, que acaba acontecendo, eu falo por uma experiência própria, é que nos locais onde não tem quem faça essa gestão, o paciente acaba sendo penalizado, porque a medida é sedar e conter, ou conter e posteriormente sedar, porque isso só vai alterar mais o paciente. Mas quando há gestão, gente, e aí eu vou só fazer não é uma correção, porque o próprio Sancler falou que aquela questão de você entrar na vibe do paciente, né, entrar no delírio, de fato isso não é a melhor medida, porque eu enalteço a condição dessa agitação, dessa fuga da realidade, né, digamos assim. Já o que a gente deve fazer é trazer o paciente para a realidade, mas com medidas que convençam ele a isso. Porque não é um transtorno de base, é algo que é flutuante, é algo que é agudo, mas que teoricamente vai passar. Só que, às vezes, eu já vi uma experiência, um pós-Covid, o paciente pesava cerca de 160 quilos, obeso, mórbido, estava contido. Eu cheguei no plantão, eu nunca vou esquecer. Então, eu cheguei no plantão 7 horas, aí existia uma enfermeira que trabalhava comigo, assim, excepcional, sabe? Assim, aí Carla chegou para mim e disse, vale até mencionar o nome dela aqui. Carlinha chegou para mim e falou, Rodrigo, olha, é o seguinte, fulano está em delírio e ele é todo seu. Eu já gostei porque pelo fato de, tipo assim, as pessoas onde eu trabalhava sabiam o meu papel, né? Então, assim, sabiam que eles não tinham uma capacidade técnica para gerir isso. E aí eu fui abordar esse paciente à beira-leito. E aí eu cheguei lá, ele, doutor, vão me matar, super. Aí já estavam as técnicas assim, não suportando mais o barulho, as palavras, vão me matar, esculhambando todo mundo, né? Por coincidência, a minha mãe, ela atendia uma pessoa, minha mãe é cabeleireira, então ela atendia uma pessoa que conhecia esse paciente que estava internado. Quando eu cheguei, era exatamente esse paciente. Aí eu, caramba, vou fazer uma chamada de vídeo para um amigo, né? Você está disponível para fazer uma chamada de vídeo agora com você? Ele, rapaz, tô. Só, agora, primeira coisa. Tá tudo bem, tá? Ele não tá grave, tá? O paciente tá bem, ele já saiu de um quadro muito grave, mas ele está no que a gente chama de delírio. Então, o que você vai fazer é só tentar trazer situações reais, tá? Coisas de vocês reais. Aí ele, tá bom, tranquilo, porque poderia assustar, né, o amigo. E aí eu fiz a chamada de vídeo. Quando eu coloquei a chamada de vídeo, aí o nome do amigo era Augusto. Ele, Augusto, me tire daqui, vão me matar, vão me matar. Aí ele, calma, fulano, calma, você tem que ter calma, não vão te matar. Esse rapaz que tá aí, meu amigo, vão sim, foi tudo programado ontem à noite. Claro, isso não fez com que o paciente melhorasse, né? Inclusive, em alguma esfera, eu posso até dizer que talvez até ele se exacerbou um pouco mais, porque ele viu alguém que era do familiar a ele. A gente desligou a ligação e aí eu comecei a fazer uma gestão que a gente chama, e toda a minha avaliação da minha anamnese ocupacional que eu tinha desse paciente, que eu conversei com a esposa e conversei com o filho. Então, eu tinha pontos referenciais da história daquele paciente. E quando eu falo história, eu não estou falando a história de vida, quando nasceu, primeiro filho, não, estou falando do contexto histórico-ocupacional. Eu peguei várias áreas de desempenho ocupacional, tipo relacionado ao autocuidado, relacionado à produtividade, relacionado ao lazer, e peguei pontos chaves que pudessem nortear a minha abordagem. Então, quando eu falava nomes, e eu falava situações. Eu lembro que ele parava assim, tipo assim, como é que você sabe disso? Eu passei 4 horas nesse leito. Quando chegou na visita, eu acho que já era 12 horas, que era a hora da visita, mais ou menos. Aí ele já estava mais tranquilo. Eu falei na visita qual foi a minha abordagem e tudo mais. E aí, quando finalizou o dia, né? Finalizou o plantão, eu falei, Carlinha, obrigado por você ter me sinalizado logo e tal, eu ter ido fazer a abordagem. Ela disse, eu que lhe agradeço, porque se não fosse você, ele já estava sedado dormindo aqui. Então, quando
são duas falas assim que eu carrego para o resto da minha vida. E o que é que geralmente, o que é que eu penso? É o que geralmente acontece. Não se tem como gerir, eu não vou deixar, em outras palavras, a UTI desabar. O paciente ficar gritando, Vai o tomar paciente, as inclusive, medidas que incomodar os outros existirem, né, pacientes. para no momento. Vão ser Oi? tomadas medidas que vão ser tomadas aquelas medidas que são possíveis no momento, não que sejam adequadas, mas que são possíveis, Exatamente, né? exatamente. E aí, só um ponto claro, eu trouxe um exemplo de delírio hiperativo, mas um ponto que eu gostaria de frisar também é no caso do delírio hipoativo. Então, às vezes, o paciente ele não está tuporosão, ele está só rebaixado, isso que a Débora falou, ou quando está dormindo, ou quando está mais rebaixado, não aborda o paciente. Isso está extremamente errado. Né? Paciente, se o paciente senta, se o paciente faz descarga de peso no chão, opa, o que é que eu estou ativando? Que núcleo superior eu estou ativando? Né? Então, eu acabo provocando, se eu provoco no paciente uma instabilidade do ponto de vista postural, eu estou forçando ele a ter aumento de nível de alerta. Claro que há casos e casos. Eu acho que isso vem bem dentro do que é a proposta do nosso podcast, né? A conversa está ótima, mas a gente precisa encerrar por causa do tempo, mas é essa a ideia, né? Mostrar que a gente precisa expandir equipe, expandir pensamentos, expandir condutas, óbvio, Cultura, né? De né? novo, cultura, a gente vai respeitar o trabalho de cada um, né? A gente começou falando aqui da importância de ter um terapeuta Sim. ocupacional dentro da UTI, então a gente vai respeitar ali as fronteiras de cada um, mas é isso que o Rodrigo falou, né? Eu expando o cuidado do meu paciente, né? E isso inclui em equipe ali a gente conseguir ter uma abrangência melhor. Então, só para a gente terminar, antes da gente ir para o nosso finalmente, queria então só passar eu, Sancler, Rodrigo, muito rápido, que a gente já tem tempo. Dica prática, então, pontua aí o que cada um de vocês mais sugeriria para que as pessoas pensassem, fizessem dentro da UTI em relação ao delírio. Então, já que é o que mais me irrita, eu vou trazer como a minha dica principal desse podcast. Então, gente, não apaga o quarto inteiro do paciente durante o dia. Se a gente posicionou ele alto, deixa o paciente alto, né? E conversa com o paciente. Entra, dá bom dia, fala que dia é aquele, onde ele está, traz alguma informação. Se for o Sancler, traz o placar aí Futebol. dos últimos jogos do futebol, né, Sancler? Mas acho que a minha principal dica é: reparem no paciente de vocês e tragam ele para o contexto exterior sempre e deixem a luz acesa durante o dia, por favor. Eu gostaria que as pessoas tivessem um olhar um pouco mais focado em identificar os fatores, sejam para que se desenvolva o delírio, sejam já do delírio instalado. Então, eu gostaria que as pessoas, eu adoro essa palavra que é sistematizar, que as pessoas sistematizassem a busca por esses fatores. E a partir do momento que elas identificassem, as que soubessem iniciassem o manejo adequado e as que não soubessem que levassem isso, como a história que o Rodrigo contou agora, para um profissional que soubesse fazer isso. Então, esse era o meu desejo. E como dica do que eu aprendi ao longo do tempo também, não embarquem no delírio no paciente como se fosse uma brincadeira, por mais brincalhão que você seja. Respeite, aquilo ali é uma condição clínica que precisa ser manejada adequadamente. Vou acrescentar mais uma, que é a evidência científica é muito clara, e o Rodrigo já falou, mobilização precoce. Mobilização precoce está associada à redução do delírio, e isso é fato. Então, invistam nisso. Exato. Dentro do que uma dica que eu daria, é claro que quando você tem um terapeuta ocupacional é mais fácil, mas assim, que a gestão desse autocuidado possa ser da forma mais independente possível. Então, fazer inclusive, fazer com que o paciente experimente outros ambientes, inclusive o banheiro, se há um banheiro naquele ambiente, para que o paciente possa fazer a barba, usar o vaso sanitário. Só o fato da gente poder realizar esse tipo de atividade, isso nos remota a essa condição de independência e essa perspectiva de alta, inclusive. E outro ponto seria proporcionar atividades de interesse que podem ser realizadas na UTI. Né? A gente já levou crochê para uma pessoa fazer na UTI. Então, volto a dizer, eu sei que muitas dessas coisas implicam que tenha um profissional, né, um terapeuta ocupacional que possa ter esse olhar, mas existem, como a Débora bem falou, como o Sancler falou, existem medidas que estão desatreladas a um profissional só, né? São de todos.
Então, só de propiciar de alguma forma essa interação, paciente com o meio externo, seja através da TV, do rádio, jornais, revistas, a gente está também dando uma manutenção nesse esquema temporoespacial, isso é muito importante. Muito bom, gente, muito bom. Acho que dá para sair desse episódio fazendo muito diferente em relação ao delírio, né? Para a gente terminar, então, todo episódio a gente traz uma dica aí para quem está acompanhando. E eu trouxe uma que é um livro, tá aqui comigo. Esse livro chama Mortais. É um livro muito bom de ser lido. E ele traz uma visão dos Estados Unidos, né, dessa mudança que foi do cuidado de idosos, né, de casas, digamos, de asilo, instituições de longa permanência, né, que lá tem outros nomes, mas ele traz muito essa coisa da vivência disso para não trazer, não especificamente o delírio, mas para não mudar a vida das pessoas de uma forma drástica e isso ser prejudicial. Então, acho que é um livro que todo profissional da saúde devia ler, porque é muito interessante a maneira como ele traz esse cuidado de não desfazer da vida da pessoa a partir do momento que ela está doente, né? Rodrigo, e aí para finalizar, todas as dicas que você deu aqui sobre as evidências científicas, que é um dos pilares aqui desse podcast, é que a gente tenta falar fora da caixa, mas sempre baseado no que há de melhor na ciência, a gente vai colocar a descrição dos artigos, tá? O Rodrigo se disponibilizou a passar esses artigos, a gente vai deixar isso lá na descrição do episódio no YouTube, então é interessantíssimo que os profissionais procurem. Rodrigo, eu queria agradecer imensamente a sua presença e participação aqui com a gente no podcast, foi muito bacana, e é extremamente necessário que essas conversas existam para que a gente possa ampliar mais e mais uma boa atuação, que é o nosso objetivo, que a gente tenha profissionais que sejam de excelência e que estejam pensando muito além de habilidades específicas, né? Então, muito obrigado pela sua participação. Débora, muito obrigado mais uma vez de estarmos juntos aqui. Ainda estou com o meu copo branco, aguardando o meu copo do podcast, tá bom? Gente, obrigado, Sancler, pela parceria mais uma vez. Rodrigo, muito obrigada. Acho que foi muito produtiva essa conversa para todo mundo. Queria convidar todo mundo a seguir lá no canal do YouTube, né? Então, quem não se inscreveu no canal do YouTube, se inscreve lá, é importante para a gente, né? Comenta, responde lá para a gente o que achou, pode trazer feedbacks que a gente está aberto. E, Rodrigo, muito obrigada. Deixo aberto aqui para você deixar suas redes sociais, contato, o que você quiser falar para o pessoal, pode finalizar. Eu que agradeço, me sinto extremamente lisonjeado, como eu falei no início, estar diante de vocês, que para mim são referência. Quem tiver interesse, conhecer um pouco mais do meu trabalho, meu Instagram é @RodrigoTerapeuta, tudo junto. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade e estou à disposição. Grande abraço. Obrigada, gente. Até o próximo episódio. Nos vemos no 8º.